Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Cat Artes. Hoje o Cat Artes apresenta para vocês um pequeno resumo da história da música. Isso mesmo, a música é um dos principais elementos da nossa cultura. Há indício de que desde a pré-história já se produzia música, provavelmente com consequência da observação dos sons da natureza. A música no Egito tem uma parte integrada à cultura egípcia desde os tempos antigos. Os egípcios acreditavam que os seus deuses, Thor, inventara a música e que Osíris fez uso dela como parte dos seus esforços para civilizar o mundo. A música tinha um papel fundamental em ritmos solenes e familiares. Nunca foram encontrados registros de uma notação musical, mas documentos cuneiformes atestam que tinha uma elaborada teoria musical. Na China, as primeiras noções da música chinesa nos levam a mais de 4.000 anos antes de Cristo, quando filósofos chineses acreditavam que a música vinha da natureza. A escala pentatônica é a primeira teoria musical na China, criada por Li Yun, que estabelece 5 tons, que mais tarde passa a ser 7. A música, junto com muitos outros fatores culturais, como a culinária chinesa, era restrita aos imperadores, por ser considerada um instrumento oficial. O objetivo da música era orientar o povo e purificar seus pensamentos, pois os chineses viam nela um poder mágico, como um espelho de ordem universal. Podemos dizer que a música na China antiga não tinha um propósito de entretenimento, mas era um meio dos governantes atingir os seus objetivos. Na Índia, obedecendo à sua intensidade e diversidade cultural, encontra-se vários padrões musicais que vão do tradicional ao hip hop, dos musicais cinematográficos indianos. Não há um largo conhecimento da musicalidade indiana no Ocidente, mas alguns nomes se destacam nessa região do planeta, tais como Ravi Shankar e Sheila Chandra. A música na Índia tem origens ancestrais, pelo menos 6.000 anos de trajetória, uma mistura de influência de várias culturas e civilizações. Os arianos, provenientes do ramo asiático da família índio-europeia, ao atingirem o subcontinente indiano, levaram sua bagagem, conhecimentos e ritmo, posteriormente transcrito nos 4 Vedas, texto em sânscritos que compõem as escrituras sagradas do hinduísmo, contendo cada um deles o seu próprio esquema, que diga, seu próprio declamatório. As primeiras noções da música chinesa nos levam a mais de 4.000 anos antes de Cristo, quando filósofos chineses acreditavam que a música vinha da natureza. A escala pentatônica é a primeira teoria musical na China, criada por Li Yun, que estabelece 5 tons, que mais tarde passou a ser 7. A música, junto com muitos outros fatores culturais, como a culinária chinesa, era restrita aos imperadores, por ser considerada um instrumento oficial. O objetivo da música era orientar o povo e purificar seus pensamentos, pois os chineses viam nela um poder mágico, como um espelho de ordem universal.
Podemos dizer que a música na China antiga não tinha um propósito de entretenimento, mas era um meio dos governantes atingir os seus objetivos. A música na Índia tem origens ancestrais, pelo menos 6.000 anos de trajetória, uma mistura da influência de várias culturas e civilizações. Os arianos, provenientes do ramo asiático da família indo-europeia, ao atingir o subcontinente indiano, levaram a sua bagagem, conhecimentos e ritos, posteriormente transcritos no 4 Vedas, texto em sânscrito que compõe as escrituras sagradas do hinduísmo, contendo cada um deles seu próprio esquema declamatório. A origem da música na Grécia antiga era considerada divina. Assim, os seus primeiros intérpretes eram deuses e semideuses, como Apolo, Orfeu e Anfião. Existia a crença de que era dotada de poderes mágicos capazes de curar doenças, purificar o espírito e o corpo e operar milagres no reino da natureza. Também é estipulado que a música romana recebeu influência egípcia e persa, apesar de não ser mencionado tradicionalmente. Roma era uma cidade culturalmente rica, refletindo assim em suas atividades musicais. Instrumentistas e cantores viajavam de todos os cantos da República para participarem dos grandes festivais e concursos. Havia orquestras públicas, rituais religiosos, atendimento por instrumentistas, diversos cantores. Na Idade Média, século X ao século XV, a música esteve ligada principalmente à religião, cristianismo e à Igreja Católica. Os principais temas musicais desse período estiveram relacionados à passagem bíblica, vida de santos, rezas e orientações religiosas. Geralmente essas músicas eram tocadas em igrejas durante as missas e nos mosteiros, cantada pelos monges, como no caso do canto gregoriano. Mas também havia música laica, não religiosa, que era tocada nas festas dos castelos, nas ruas e também em tabernas, especial nos bares também. A arte barroca se iniciou no final do século XVI e durou até a metade do século XVIII. Este período possuiu um número variado de características de estilo, com o uso de baixo contínuo e a ênfase nos contrastes de textura, andamento e volume sonoro. Com isso, encontramos compositores de característica bem diversificada. O classicismo na música ocorreu principalmente no século XVIII, mas com seu final ocorrendo no início do século XIX. Nesse período, historicamente, está ocorrendo o iluminismo nos campos de arte e da filosofia, com a Prússia tomando a liderança pelo Estado germânico, ao mesmo tempo do reinados dos três Luíses na França. A música no romantismo é aquela composta segundo os princípios da estética do romantismo, predominante durante o século XIX na história da música. Corresponde ao período que surgiu o classicismo. A música no século XX tem o quê? Tem o ganho de popularidade nos rádios pelo mundo e novas mídias e tecnologias foram desenvolvidas para gravar, capturar e reproduzir e distribuir música. As características dos sons. Música. A duração de um som está relacionada ao tempo, mas
não como ele é medido. Por exemplo, em um relógio, a relação entre o tempo de duração das notas musicais é o tempo da pausa cria o ritmo. A altura é a forma como o ouvido humano percebe a frequência dos sons. As baixas frequências são percebidas com os sons graves e as mais altas com os sons agudos. Os tons graves e os tons agudos. Tom é a altura de um som na escala geral dos sons. Intensidade é a percepção da atitude da onda sonora. Também é chamada frequentemente de volume ou pressão sonora. O timbre nos permite distinguir se os sons são da mesma frequência, foram produzidos por instrumentos diferentes. E o CatArt vai ficando por aqui. Agradece pela sua participação. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.